Olá pessoal, eu sou Kanan Mussi, CEO da KM, um estúdio de design especialista em construir marcas fora da curva. E hoje eu estou aqui com o Fernando Fernandes, Lindo, cara. médico, e hoje a gente está aqui para falar sobre o processo e sobre as decisões que foram tomadas na construção da marca Dr. Fernando Fernandes, certo? Então, Nando, primeiro, obrigado pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo aqui, obrigado pela sua disponibilidade, eu sei que sua vida é extremamente corrida. Cara, eu que agradeço a oportunidade. Foi massa. É interessante essa comunicação justamente porque precisa agregar, né? Essa Sim. questão do marketing, essa questão do médico também ter que cuidar de sua imagem, sua identidade visual. E você me deu uma oportunidade incrível para cuidar do que é mais importante para mim hoje, que é a minha marca, o meu nome. E eu fico muito feliz. Tipo assim, Nando, eu acho que em relação quando a gente fala sobre marketing, sobre marca, sobre branding, é muito sobre, tipo, contar a sua história de uma forma que é envolvente para fazer com que as pessoas queiram ouvir essa história. Então eu acho que a oportunidade da gente estar trabalhando juntos, a oportunidade de você demonstrar o seu conhecimento para as pessoas, de você reverberar a sua marca para o mundo, são formas de você gerar valor para a sua marca, para a sua pessoa, e automaticamente as pessoas que olharem para você, enxergar a sua marca, perceber valor. E assim que você cresce, você consegue expandir o teu negócio, escalar o teu negócio através de percepção de valor ou através, né, de uma quantidade de vendas alta, ou através de percepção de valor. Existem esses dois caminhos. Então, Nando, a gente pode começar aqui. Eu vou te fazer algumas perguntinhas. Eu quero que a gente possa ter a oportunidade de contar um pouquinho da tua história para as pessoas, para o mundo. E a gente pode começar com você fazendo um resumo da sua atuação como médico. Quais são as suas atividades atuais, assim, e quais são as suas experiências como médico? Massa. Então, eu me formei em 2018 em Minas Gerais, em Montes Claros, e nunca tinha pensado em fazer psiquiatria, que é a área que eu atuo hoje, né? E é engraçado porque eu sempre quis ser cirurgião, É mesmo? né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer cirurgia. Só que quando eu formei, eu me deparei com a medicina de família e comunidade. E lá eu comecei a trabalhar com, com a população realmente do dia a dia. Sim. E eu comecei a perceber que o dia a dia, o que as pessoas mais precisavam era de empatia, era de um médico humano, um médico que conseguia entender não só o sintoma, mas o porquê daquele paciente estar ali. Sim. E ali começou a abrir a minha mente para essa saúde mental. Sim. Que aí eu comecei a perceber que existe uma diferença entre queixa e demanda. O paciente ele vai chegar para mim com a queixa. Ah, cara, eu estou com dor no joelho, estou com dor na garganta. Sim. Mas a demanda ela é diferente. E aí essa empatia me levou para esse local que hoje eu consigo me sentir muito confortável, que é a psiquiatria. Então, eu acabei fazendo psiquiatria no IPMED, em Belo Horizonte. Sim. E hoje eu faço uma pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência, que é um público que eu amo de trabalhar, principalmente adolescentes. Sim. Tá? E hoje o meu foco é psiquiatria. Psiquiatria adulto, psiquiatria geriátrica, né? Que é aquele público Sim. mais 60 anos mais, Entendi. idosos. E agora eu pego esse público também da infância e adolescência. Então, hoje minha vida se resume à psiquiatria. Sabe? E é legal você ter colocado essa questão de esses atributos, principalmente o atributo de empatia que você falou anteriormente, porque são atributos que são verdadeiros da sua personalidade. Tipo, para quem conhece você sabe nitidamente a sua personalidade você é um cara muito empático. Então eu acredito que você se descobriu, você viu que existia essa demanda, essa falta de psiquiatras, de pessoas médicos com esse olhar de empatia para as pessoas, só que esse atributo já era algo presente dentro de você.
Então, meio que gera uma verdade da sua marca, da sua pessoa, da sua personalidade. E o que facilita o processo, né? Então, eu não preciso forçar algo. Fala pra mim, fala pra gente, como é que foi que você se tornou um médico? Quais foram suas influências? Como foi esse processo? É engraçado que passa um filme assim, né, na cabeça. E, assim, na busca do sonho, de realizar nossos sonhos, eu fui atrás da medicina. Eu tinha muito meu padrinho como exemplo, ele é cirurgião. E os amigos do meu pai, médicos, e não tinha médico na minha família. E eu acho que tudo aquilo foi despertando esse interesse, sabe? Sim. Aí eu falei, rapaz, eu preciso ser médico. E Uma realização. uma realização. Muita gente falava assim, faz medicina porque precisa do dinheiro, porque quer dinheiro. E eu nunca enxerguei esse lado, sabe? Sim. Eu quero ser médico para eu poder ser instrumento, Sim. sabe? Instrumento. Eu acredito muito que, na minha percepção, eu tenho um médico dos médicos, que é Jesus, sabe? Amém. Então, assim, eu quero ser instrumento, de alguma forma. E na psiquiatria eu encontrei isso, sabe? Isso em mim. Sim. Acho que eu comecei, isso ficou mais natural. Então, talvez por isso que, além da medicina, eu escolhi a psiquiatria. Ou, melhor dizendo, a psiquiatria me escolheu. Sim. Porque eu saí da medicina de família e comunidade, Sim. querendo cirurgia, mas foi a partir do convívio com a pessoa, com o dia a dia, que eu falei assim, não, eu tenho esse lado Sim. psiquiátrico, sabe? Eu tenho esse lado de querer saber da saúde mental. Então, por aí, eu caí na medicina e a psiquiatria acabou me puxando, sabe? Poxa, então você se encontrou de fato na psiquiatria, né? Então, Nando, para quem não conhece muito bem sobre esse assunto, ou tem até certo tipo de preconceito, né? Acho que é um pouco conhecimento das pessoas mesmo, de fato. O que é exatamente a psiquiatria? E como é que ela pode ajudar as pessoas? Ótima pergunta, porque eu trago isso como missão, né? A minha missão, que é tirar o preconceito de que psiquiatra é médico de doido, hoje que psiquiatra é doido, né? É a da loucura. E psiquiatria, cara, é um termo que a gente trouxe lá da Grécia Antiga, o psique, que tem até na história da mitologia grega, a história da psique. E psique significa alma, né? Então, psicologia, logia é o estudo da alma. Psiquiatria, o que cura a alma. Né? E aí, mais uma vez, eu me coloco no papel de não ser um curador, sabe? Sim. Mas ser instrumento da cura. Então, a psiquiatria, necessariamente, seria isso. É sobre a alma, né? E eu costumo falar que é a mente-mente. Mente. Como seria isso? E aí, assim, o ser humano, ele tem a mania de pegar todos os traumas e colocar debaixo do tapete. E não resolver nada? E seguir a vida. Empurrar tudo com a barriga. Chega um momento que a mente não comporta aquilo, cara. E aí, vem sintomas. De alteração de sono, de apetite, de libido, de concentração, de foco. E mesmo assim, a gente precisa seguir a vida, né? Sim. Mas olha para você como sua alma está ali, sendo sugada, como seus traumas estão ali, sabe? O tempo todo Segurando, na verdade, assim, né? e sangrando, até você estancar, até você ressignificar aquele trauma. Entende? É uma questão de abuso, tanto psicológico, quanto físico, quanto sexual, né? O quanto que aquilo fica te atormentando e fica talado. Perfeito. E como você acredita que a psiquiatria pode ajudar as pessoas nesse processo de cura desses traumas? Óbvio, de uma maneira mais simplificada, né? Uma resposta assim, o mais resumida possível. Eu acho que a gente convida o paciente a não é que a gente vai reviver os traumas, mas a gente vai ressignificar isso, né? Então a gente, na escuta empática, na escuta sem julgamento, na escuta com acolhimento, o paciente ele consegue estancar esse sangramento, sabe? Sim. Porque a cura não vem de mim, a cura vem do paciente. Eu só tá ali nele. Eu só estou abrindo uma torneira nessa mente que encheu Sim.
e deixando ele descarregar. Então, eu não quero também ser visto como um médico que prescreve remédio, Sim, entende? Eu quero também mostrar que na consulta psiquiátrica a consulta psiquiátrica ela é terapêutica, a fala é terapêutica, a escuta é terapêutica. Então, né, a gente tem empatia. sim, E não só ter empatia, mas não julgar, sabe? sim, Eu não estou aqui como um juiz para definir se é certo ou errado. Eu estou aqui para acolher. E aí, com os sintomas, eu consigo, através de cuidado do espiritual, né, práticas para o espiritual, ou alguns conselhos, né, para definir como é que vai ser sua vida, sua rotina, a questão de hidratação, a questão de mudança de estilo de vida, né, o autocuidado, né, curador. É uma cura a a dor, dor. né? Então, Nando, você tocou no assunto de espiritualidade, né? Isso junto com o assunto de psiquiatria. É uma curiosidade minha até. Todo psiquiatra vai tocar nesses assuntos como hidratação, espiritualidade, hábitos, rotina? Ou isso você acredita que seja um diferencial, um estilo de vida? Como você consideraria esses assuntos dentro da psiquiatria? Mas também gostei dessa pergunta, porque assim, na faculdade a gente também aprende muito como não ser. E eu vim me moldando para eu poder ser o mais próximo aos meus pacientes possível. E na minha percepção, saúde ela não é só mental. Saúde ela é uma conjunção de espiritualidade, mente e corpo. Então, a minha, a minha forma de abordagem, ela precisa ter esses três perfis. Então, eu não consigo tratar só o corpo. Ah, eu tô com pânico, eu tô com com o coração acelerado, eu tô com falta de ar. Eu não consigo focar só ali. Porque aquilo ali está me dizendo algo, simbolicamente. Então, aí eu trago para a mente. E na mente, eu abordo essa questão espiritual. Tá? A gente vive num país em que mais de 90% tem alguma crença religiosa. Sim. Então, e tem estudos comprovando que quem tem práticas religiosas, principalmente adolescentes, quando adoecem na mente, adoecem de uma forma mais leve, com menos ideação suicida. Então, preciso também estar embasado cientificamente. Então, eu trago essa questão, tá? E o espiritual não estou dizendo religiosidade. Estou falando, às vezes, até a conexão com a natureza, a conexão com a energia propriamente dito, ou com Jesus, ou com a crença que o paciente tiver. Sim. Então, eu preciso saber o que ele acredita para eu dali eu começar a trabalhar essa questão da espiritualidade. O que eu acho legal é porque eu tenho essa percepção de uma mente mais aberta, Sim. né? Então, assim, eu consigo, eu consigo falar de vários assuntos na minha consulta. E o legal é que ela é individualizada. Então, cada consulta ela é única. Sim. Porque eu preciso, é sobre a sua alma, é sobre a alma dele. Então, ali eu trago esses aspectos, sabe? Então, a minha consulta, eu sei que tem esse diferencial porque eu preciso englobar o espiritual, a mente e o corpo. Perfeito. Muito curioso o que você falou. E você considera esses pontos que a gente tocou aqui como os seus principais diferenciais perante os outros profissionais? Eu acho que é um diferencial, a simpatia. Não que eles não sejam, mas eu faço muita questão disso. Como eu disse, eu não quero ser um médico, ele está lá na psiquiatria e ele necessariamente vai prescrever remédio. Não, vários pacientes eu trato, às vezes, com mudança de estilo de vida, Sim. com terapia, com, às vezes, alguns suplementos vitamínicos, uma
uma reposição de flora com prebióticos, probióticos, entende? Então, você não necessariamente um antidepressivo, um antipsicótico. Hoje a gente tem alguns estudos ainda liberados pela Anvisa, inclusive, para a gente prescrever óleo de canabidiol para alguns casos específicos. Então, assim, dá para eu trazer a fitoterapia, né, para a minha clínica. Então, tem um leque muito grande. E aí, mais uma vez eu falo, a diferenciação é justamente nessa amplitude, nessa gama de possibilidades de trazer benefícios para o paciente, e de uma forma individualizada. E até porque antidepressivos, ansiolíticos, esses remédios não é brincadeira, né? Então, se são medicamentos de controle, é importante falar que não traz vício o tratamento psiquiátrico quando ele é feito de forma com profissionais experientes, de forma controlada, sabe? Sim. Então, eu sempre costumo falar que existe uma diferença de ser e de estar. Sim. Então, às vezes o paciente não é ansioso, ele está ansioso. Ele não é depressivo, ele está depressivo. Então, aquela fase de tratamento ele vai ter uma duração. Vai ter dia para começar e dia para terminar. Sim. Tá? Em relação a remédio. Porque em relação a autocuidado, é uma jornada, né? Sim. Então, é um processo contínuo. Você falou anteriormente que tipo, o seu foco principal são a infância e a adolescência, né? E você falou também que os pensamentos suicidas, né, na infância e adolescentes são menores, de certa forma. Então você acredita que se as pessoas, os adolescentes, as crianças, se cuidarem antes, é muito mais fácil com que esses traumas, esses problemas que eles estão desencadeando durante essa trajetória de vida deles sejam resolvidos? Com certeza. Então, assim, se eles tiverem uma base espiritual, Sim. Se eles tiverem uma base familiar, que a gente sabe que não são todos que têm, Sim. E se eles tiverem uma ressignificação ao uso de telas e redes sociais, a gente consegue promover uma saúde mental adequada. O que acontece é que hoje nenhum pai tem um manual de como criar um filho, né? Principalmente nessa geração de rede social, de Wi-Fi, de tudo muito conectado. Então, aí que a gente precisa abordar, aí que a gente precisa estar numa escola, que a gente precisa psicoeducar os pais, que a gente precisa limitar o uso de telas, que a gente precisa estimular práticas religiosas, que a gente precisa estimular contato com a natureza, porque a gente tem perdido isso. Sim. Né? Então, essa falta de comunicação natural com natureza, com Deus, com o momento presente, com o outro. Com o outro, verdade. Isso, olho no olho. Olho no olho. Essa falta é o que tem adoecido tanto essa geração. Então, assim, chega muita gente com autolesão, né? De adolescentes que se machucam, ou com muita angústia desde novo, ou com muita ansiedade, que a gente não sabe o porquê. E às vezes vem uma falta. Sim. Tá? Então é importante a gente entender que esse processo é uma jornada. E quanto antes trabalhado, melhor. Hoje, muitos adultos que passam na psiquiatria são crianças feridas. E que estão trazendo sintomas gritantes hoje. Que vai acumulando, né? Vai acumulando. Então, assim, a maioria dos traumas são traumas oriundos da infância. Então, quantas mulheres sofreram abuso sexual e não conseguem expor? E na sociedade patriarcal que a gente vive, às vezes expõem e vão ser julgadas, ou vão se sentir culpadas, ou não vão se sentir à vontade de expressar isso. Né? Então, é nesse ambiente cuidadoso, empático, seguro, de um consultório, que você consegue externalizar. Essa questão mesmo feminina das mulheres que você falou é algo mais recorrente, eu acho, do que a maioria das pessoas imagina que é, né?
infelizmente. E eu sempre conversei isso com elas, né? Eu falo assim, olha, e com eles, porque existem abusos, né, em ambos os sexos. Mas a gente precisa desconstruir isso na sociedade, né? Então, assim, é preciso que a gente ressignifique isso. Então, se você sentiu essa dor, o que é que a gente vai fazer para que outra pessoa não sinta isso também? Porque é uma invasão da alma, cara. Sim. Então dói. É profundo demais. Então, assim, trabalhar o perdão, o auto-perdão é necessário, sabe? Para ela se sentir em paz, para essa pessoa se sentir em paz, para essa pessoa conseguir ter relação interpessoal, para essa pessoa tirar essa culpa, tirar esse fardo que ela carrega. Sim. Então é preciso falar. Por isso que a fala é terapêutica. Sim. E é engraçado que quando eles falam, daquele outro lado a gente percebe aquela respiração, sabe? De tipo. Descarregando um pouco daquilo tudo, daquela mochila pesada que eu tô ali nas costas, né? Então, assim, se tivesse uma câmera para mostrar como o paciente entra de uma sala, eu vou falar da minha Que a sala, postura, né? Mas como ele sai é inacreditável, sabe? Então, É a gratificante, consulta né, pra é você? terapêutica. É demais, porque a consulta é terapêutica, cara. Sim. Então você já percebe, tem paciente que sai e fala assim, nossa, eu saí parecendo que eu tô tirando uma pata de elefante do meu peito, sabe? E é isso, às vezes essa falta de ar que dá na ansiedade, é isso, ela não conseguiu respirar mais aquela situação, sabe? Às vezes o simbolismo, às vezes o corpo, às vezes não, o corpo ele dá sinais de que essa mente encheu. Sim. Entende? Eu sempre costumo falar que a gente precisa associar a mente como se fosse um copo de vidro. Sim. E aí a gente vai enchendo esse copo de vidro, essa mente, né? Sim. Com vários traumas da vida, desde a infância, desde antes do nascimento, questões genéticas e tudo mais. Vai chegar uma hora, cara, que esse copo ele não vai aguentar e vai transbordar, Sim. né? E a primeira coisa, que muita gente procura o atendimento psiquiátrico quando está transbordando. Sim. Ou às vezes até quando esse copo está quebrando. E não aguentando mais aquela situação, indo para os extremos, né? Então, assim, o que é importante é a gente tratar esse copo antes dele encher, para que a gente consiga ter menos sintomas graves, Sim. sabe? E hoje a gente percebe uma sociedade muito doente, né? Muito. Então, assim, talvez por isso, porque eles esperam adoecer, esperam derramar esse copo, Pra apresentar poder sintomas cuidar. para vir. Eu entendo que existe uma questão cultural, de que tem muito medo de psiquiatra ou de médico que cuida da saúde mental, mas é preciso a gente começar a falar disso. Por isso que eu fico muito feliz quando você vem com a sua marca e você fala assim, não, eu preciso ser fora da curva. Legal. E ser fora da curva também é falar sobre saúde mental. Concordo. Também é falar sobre o que está ali na sociedade, né? Então, acho que... Até porque a mente precisa estar saudável para que a gente consiga lidar com os nossos negócios, com as nossas empresas, com as nossas marcas. Essas marcas elas precisam ser saudáveis. Essas marcas, eu digo a minha, a sua, a das outras pessoas, dos nossos clientes, elas precisam ter empatia com seus próprios clientes. Então é uma questão de, é uma informação que ela não serve só para qualidade só para saúde mental de uma maneira geral. É um conhecimento que ele é próspero, ele é importante de um âmbito geral, se a gente for parar para analisar em um âmbito mais abrangente. Faz sentido? Total sentido. Porque a gente tem que cuidar dos nossos clientes, porque eu nem considero cliente, né? Você viu o fundo do presentinho ali, da lembrança que eu dei pra você, eu nem coloquei cliente, falei muito obrigado por você ser um amigo fora da curva, porque esse trabalho que nós fizemos juntos foi criar um relacionamento, né? A gente criou uma relação para que a gente pudesse confiar um no outro. Eu tive que ter empatia de me colocar no seu lugar para entender o seu gosto pessoal, o que você queria transmitir para essa marca,
para o seu negócio, para as pessoas que te acompanham, para os seus clientes, para os seus pacientes. Então, eu acredito que tem total sentido com várias das coisas que você me falou em relação ao seu Total. trabalho. É tanto que eu preciso sentir a dor do meu paciente para curar. Você precisa sentir o que seu cliente ele é, ou o que ele precisa fazer. Né? Então, ou seja, a empatia é o que torna, eu acredito, os profissionais melhores, sabe? Concordo. E eu até postei sobre isso hoje, que muitas das empresas mais antigas, elas colocam esses valores com palavras, né? Tipo, empatia. Se a gente substituir essa palavra por verbo, né? Como você falou, tipo, me colocar no lugar do outro. Eu não tenho empatia. Eu me coloco no lugar do outro. É muito mais fácil você se planejar para uma ação, porque uma palavra às vezes é abstrata, né? Então, ser fora da curva é pensar diferente do que as outras pessoas estão pensando. Então, é ter um olhar mais dinâmico para as situações. É o ser fora da curva, é o pensar fora da curva. Então, é muito interessante tudo isso que a gente falou. Eu acho que já entra nesse assunto que a gente pode tocar agora, que é marca, né? Então, eu queria te perguntar primeiro, assim, Nando, se você acredita, de fato, que investir em marca pode influenciar positivamente nos seus resultados como médico. Isso eu não tenho dúvidas. A sociedade, ela compra de marcas que têm importância ali, que têm identidade visual, que têm uma mensagem para passar. E às vezes a gente não investir na nossa identidade é deixar de ajudar muitas outras pessoas que precisam desse conhecimento também. Então, eu acredito, cara, que é uma forma de autopromoção, beleza, mas é uma forma de caridade. Porque quanto mais pessoas eu alcanço, mais pessoas eu consigo ajudar. Sabe? Então, a partir do meu trabalho. Então, eu vou me beneficiar, mas muito mais do que me beneficiar, eu vou beneficiar uma gama maior de população. Porque eu preciso mostrar que existe um outro lado, existe uma outra medicina, um outro ser de saúde mental, que não aqueles que muitos acreditam de psiquiatras, de filmes, ou de manicômios, né, de hospitais ali. Então, assim, eu acho que é importante, sabe? O médico trabalhar com a identidade visual, acredito que isso vai começar a mudar ainda mais. A gente tem algumas limitações no nosso conselho, mas é importante a gente entender que aquela marca ela vai acolher esse paciente, Sim. sabe? De que não é necessariamente estar com o médico, é cuidar na essência da alma. Por isso que você trouxe isso lá, né? Verdade. Além da mente, na essência da alma. Então, assim, não é necessariamente a mente, Uhum. porque a mente mente. Sim. Mas a alma está não. na essência da alma. A alma mente? É. A alma O não mente. corpo fala. O corpo fala. Então, assim, ele vai falar através de sonhos, ele vai falar através de atos falhos, ele vai falar através de sintomas, sabe? Até mesmo os sonhos. Né? Então, assim, a gente fala, muita psicanálise trabalha isso, né? De que o inconsciente, o que nos adoece, ele vai ser manifestado ali nos sonhos. Ah, mas eu estou sonhando com uma coisa muito louca, com nada a ver. Aquilo ali, quando a gente analisa, tem um significado. Sabe? Curioso. Então, assim, eu não sabia. As pessoas não têm esse tipo de informação. Não tem. Então, assim, eu acredito que é importante a gente disseminar conhecimento. Eu vejo isso também como uma forma de contribuir, de ser cortês para a sociedade, sabe? Sim. Gostei demais da sua resposta. E como é que foi para você a experiência de construir a estratégia e a identidade visual da sua marca com a KM? Isso eu gostei demais, né? Isso eu gostei porque, assim, foi realmente fora da curva. Porque eu já tinha tido identidade visual quando eu tinha formado. Sim. Na verdade, era mais para poder fazer um receituário e tudo mais.
E quando eu te procurei, eu não imaginava que seria tudo isso, né? Como assim tudo isso? Um acolhimento, uma sinceridade nas palavras, um, um trabalho além do que eu esperava, sabe? Em relação a não é só reciclagem, não é só uma minha marca, mas como é que eu vou agradar meus pacientes com isso, como é que eu vou envolver meus pacientes com isso. Então aí você vem e faz um diário. Pô, sensacional, cara. Então meu paciente que ele tem dificuldade de falar, eu vou poder dar um diário em que ele vai escrever ou trabalhar com, ele, com isso, sabe? Sim. Ou, ou necessariamente uma bag, né? Que foi Sim. feito, que ficou maravilhoso. As pessoas vão ver. E, nossa, ficou assim muito legal. Então, assim, a sua forma de estudar onde eu vou entrar, né? Para você falar assim, não, dá para melhorar isso, dá para focar nisso, por que que você existe, o que que você faz, como você faz. Então, assim, isso daí me trouxe, foi quase uma terapia, porque me fez refletir, sabe? Me fez questionar alguns propósitos, alguns valores, e eu achei isso extremamente profissional de sua parte. Foi muito legal o processo. Foi divertido. A gente aproveitou. Fiquei na ansiedade da zorra, mas Não tem como não ficar, porque não é um processo também rapidinho, né? Uma coisa que a gente faz. ele foi muito mais rápido do que eu imaginava até, né? Então, Poxa. assim, eu fiquei assim, sem palavras, né? Que bom. Muito feliz. Estou muito orgulhoso de estar fazendo parte disso. Você sabe, eu já te falei isso em outras oportunidades. E foi legal que você falou sobre a geração de valor, né? A gente faz esse investimento em marca, a gente faz esse investimento para que a gente consiga gerar valor para você, gerar valor para o teu cliente, né? Gerar valor para o teu paciente. Né? Quando a gente falou sobre os brindes, o diário para o paciente, isso a gente está melhorando a experiência dele com um profissional, né? Então você vai estar criando uma experiência completamente imersiva, diferente com ele, vai fazer com que ele aproveite o processo de cura de uma maneira muito mais divertida, de uma maneira muito mais descolada, de certa forma, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque a percepção de valor, a geração de valor, isso é muito importante nos dias de hoje. É extremamente importante. Então, assim, um bom profissional, cara, ele precisa trabalhar com outros bons profissionais. Né? E eu acho que essa conexão, ela é essencial mesmo para gerar valor. Sim. Então, eu estou muito feliz com a Karine, de verdade. Pô, que legal, amém, amém. Também estou muito feliz de fazer parte disso, Nando. E teve algo assim no processo que te surpreendeu, que falou, poxa, essa etapa do processo aqui foi diferente, foi bem legal. Você falou que já teve outras experiências de construir identidade visual e tal, mas no nosso processo juntos, assim, teve algum momento especial assim que te chamou a atenção? A primeira reunião, cara. A primeira reunião, não a primeira reunião do dia que a gente foi trabalhar o projeto, mas quando você trouxe Nós fomos alinhar as expectativas juntos, né? aquele alinhamento. Rapaz, eu falei assim, cara, vai sair muita coisa boa daí. A gente pensou diferente de tudo, né? Ali, a gente pensou juntos de um. E ali eu não imaginava que seria aquilo. E aí você me apresentando, e ia ficando empolgado, e eu falava, cara, mas aí já dá pra fazer isso, então assim, meu caderno já tá cheio de coisa anotado para um próximo passo, para um próximo, sabe? Sei. Então assim, o alinhamento foi fora da curva. Então você acredita que valeu de fato a pena investir em marca? Você acha que Nossa, foi necessário? Demais. Se eu soubesse, eu tinha investido antes. Eu tinha começado antes. Mas eu acho que nada é por acaso, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Eu precisava amadurecer como médico, como humano, para eu poder passar esse valor também em relação a esse conteúdo que foi criado. E, Nando, eu quero novamente te agradecer de fato por abrir esse espaço aqui, o seu consultório, para a gente estar fazendo esse bate-papo, por ter compartilhado um pouquinho a sua trajetória, por ter falado para as pessoas um pouquinho do nosso processo juntos. Isso para mim é engrandecedor, você sabe disso.
E assim, para a gente concluir o nosso bate-papo, você quer deixar alguma mensagem assim para as pessoas que vão assistir esse bate-papo? Uma mensagem que você queira que as pessoas saibam, entendam, se lembrem? Eu quero, cara. Eu quero assim que não é só cuidar do corpo, né? A gente tem muito essa questão de cuidar do corpo, de ter uma estética bonita, aparente. Mas igual cuidar do corpo é o cuidar da mente. Então, quanto mais a gente cuidar da mente, mais a gente vai sobressair, mais a gente vai estar em vibrações elevadas, mais a gente vai estar conectado com o espiritual, com a mente e com o corpo. Então, assim, não deixar de cuidar do espiritual, não deixar de hidratar, não deixar de fazer suas atividades físicas, principalmente não deixar de vir numa consulta, sabe? Para cuidar da mente. Não deixar de fazer a sua terapia, porque o ser humano ele precisa estar em constante evolução. E é a partir de se escutar que você começa a perceber onde é que você vai ajustar, sabe? Então, eu acho que é isso, é perder o medo de ir no profissional que cuida da mente. E, poxa, a gente já conseguiu ver aqui através desse bate-papo que vai ser um prazer estar fazendo bate-papo com você, né? É tipo conversar com um amigo, mas com diploma de médico na parede, Exato. né? Então, assim, é bem legal. Quanto mais natural, quanto mais em casa, aqui é para você se sentir em casa, né? Verdade. Legal. Eu estou me sentindo em casa. Então, pessoal, eu quero agradecer por estar com a gente até aqui, quem acompanhou esse bate-papo até o final. Obrigado, Nando, de fato, por disponibilizar esse tempinho aqui para a gente contar um pouquinho do processo. E em breve vocês vão conhecer o projeto completo de Nando lá no perfil, lá no Behance. E finalizamos por aqui. Valeu. Valeu.